Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas remotas, né? Continuando aí, chegando na reta final do nosso curso de LTT. A gente vai abordar hoje o nosso sexto conteúdo que diz respeito a textos técnicos oficiais e comerciais. Lembrando que na aula anterior a gente introduziu a noção do que é o texto técnico, a gente falou um pouco a respeito de redação e a gente refletiu um pouco a respeito dessa estrutura, desse tipo de texto que a gente trabalha dentro, né, do ambiente técnico, do ambiente profissional. Na verdade, é claro, vocês sabem disso, cada área vai ter os seus tipos de textos técnicos. Se você é alguém que trabalha, por exemplo, na área da indústria, na mecatrônica, na mecânica, ou mesmo na informática, você pode ter que lidar, por exemplo, com um texto chamado laudo técnico, né, que é um laudo que é emitido a partir de uma requisição de conserto de algum equipamento, de verificação do funcionamento de algum equipamento. Você também pode estar diante de algum documento específico ligado a contratos, ligado a baixas de produtos e etc. Mas aqui, no contexto do nosso trabalho, levando em consideração a estrutura desse tipo de texto, seria meio desnecessário ficar abordando detalhes de diversos tipos de textos que nós encontramos por aí. É muito mais útil e interessante, do meu ponto de vista, para vocês, trabalhar um conceito geral de texto técnico, fundamentado principalmente na ideia de que nós temos um modelo de escrita de texto técnico. O que eu quero dizer com isso? Um tipo de redação, que nós vimos na aula passada, que segue alguns princípios fundamentais, né? Se vocês lembrarem, nós já falamos sobre isso, sobre quais são os elementos fundamentais para você ter uma redação técnica, para você ter um texto técnico. O texto técnico ele precisa cumprir certos requisitos, e esses requisitos dizem respeito ao tipo de linguagem que você utiliza. É muito importante que vocês tenham em mente agora, nesse momento, que para escrever um texto dentro do ambiente profissional, você precisa dominar a língua portuguesa formal, padrão, tá? Tentar buscar ao máximo eliminar os erros e os desvios de língua portuguesa, os vícios de linguagem e coisas do tipo. Ao mesmo tempo que lembrar que dentro do ambiente técnico há certas características que são específicas para esse tipo de texto, tá? Mas antes de você falar a respeito de qualquer um dos vários tipos de texto técnico que nós vamos trabalhar, nós temos que ter uma noção básica do que é esse documento técnico. Então, a gente está aqui lidando com documentos, tá? Com tipos de texto que tem uma função documental, de registro, de comunicação e assim por diante, tá? Esse é um dos objetivos fundamentais da linguagem técnica, da área de comunicação dentro do contexto dos cursos técnicos, tá? Os documentos técnicos, eles usam linguagem formal técnica, ou seja, é bem importante lembrar que linguagem formal, obviamente, é o contrário de linguagem informal. É a linguagem culta, contrário de coloquial, tá? Mas não é só a respeito de normas de gramática que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando também a respeito de normas técnicas, do conhecimento de elementos da linguagem que tem funcionamento técnico, tá? Essa linguagem formal técnica, eles têm o objetivo de informar, solicitar, registrar ou esclarecer. Foi algo que eu falei na aula passada. Esse é um resumo do conteúdo inicial dessa parte do curso, né? Todo documento que nós vamos redigir tem um ou mais desses objetivos: informar, solicitar, registrar e ou, por isso, né, esclarecer. Todo documento é um veículo de comunicação. Então, eles buscam comunicar algo. Na última aula, eu falei extensivamente sobre comunicação, falei sobre os elementos da comunicação, sobre teoria da comunicação, para ficar bem claro para vocês como funciona a estrutura, né, da nossa linguagem quando nós pretendemos nos comunicar com alguém. Agora, vocês têm que pensar o documento técnico como uma produção textual na qual você tem que imprimir uma habilidade comunicativa muito, muito dedicada, tá? E claro, antes da gente pensar
a respeito dos textos técnicos, antes da gente começar a escrever qualquer texto técnico, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente uma série de questões, uma série de perguntas, tá? Que são fundamentais para a gente entender o que é que a gente está fazendo ali. Na verdade, quando eu falo sobre essas perguntas, eu estou falando sobre qualquer tipo de texto. Você pode pensar isso a respeito de uma redação, a respeito de uma carta particular, a respeito de outros tipos de texto também. Mas aqui vamos pensar em documentos, vamos pensar em textos usados no ambiente profissional, tá? Quais são as perguntas que norteiam um documento? O que você tem que pensar quando você vai elaborar um documento? O que buscamos comunicar? Ou seja, qual é a natureza daquele documento? Qual é o motivo? Tá? Por que esse documento existe? Com quem vamos nos comunicar? Quem é o alvo, os receptores deste nosso documento? Lembrando, se somos produtores de um texto, nós somos os emissores e os receptores desse documento são os nossos destinatários, tá? Qual a situação em que a comunicação ocorre? Ou seja, a gente tem que ter em mente qual é o contexto. Tá? Entender o contexto. O contexto muitas vezes vai definir vários dos elementos fundamentais para que você tenha um texto técnico funcionando de forma adequada. E por último, qual o resultado esperado para essa comunicação? Toda comunicação tem um objetivo, tá? É um ato comunicativo. Tá? O ato comunicativo ele tem uma motivação, uma origem e um objetivo. Eu pretendo conseguir algo a partir dessa comunicação. E o que é esse algo? É isso que nós temos que ter em mente. Eu estou dando como exemplo aqui o documento chamado Ata de Reunião. Acho que todo mundo já deve ter visto ou tido contato em algum momento com uma ata, né, que é aquele documento que serve para registrar tudo que é dito numa reunião administrativa interna de uma empresa, tá? A ata de reunião, se nós quiséssemos fazer essas perguntas para entender melhor o que é esse texto, para entender melhor como ele se comunica, como funciona isso? Primeiro, o que buscamos comunicar com uma ata de reunião? Os assuntos debatidos na reunião e as resoluções tomadas acerca desses assuntos. Então, para que serve esse documento? Para duas coisas. A gente anota tudo que é debatido e também aquilo que foi decidido dentro de uma reunião. Normalmente você vem para uma reunião para debater coisas e para resolver questões, tá? Então, esses dois pontos são fundamentais dentro do texto. É o que nós queremos comunicar. É a nossa mensagem, tá? Só lembrar da rodinha lá dos elementos da comunicação, que deixa isso bem claro. Com quem vamos nos comunicar? As atas comunicam, na verdade, aos próprios membros da reunião algo decidido anteriormente para que haja continuidade nos trabalhos, ou registram as decisões para pessoas que não puderam participar da reunião. Então, quem é o público-alvo de uma ata de reunião? Os próprios membros da reunião. Tá? As atas elas comunicam a nós mesmos algo que foi decidido. Então, por exemplo, eu faço uma reunião, né, numa certa data e eu anoto, olha, tudo isso aqui ficou para a próxima reunião. Eu tenho que pegar a ata anterior para saber o que nós temos que conversar nessa reunião. Uma ata, ela define a pauta, ou seja, os elementos a serem debatidos na reunião seguinte. Além disso, claro, muitas vezes as reuniões registram algumas coisas para as pessoas que por algum motivo não puderam estar na reunião. Elas ficam disponíveis, essas atas, para que as pessoas possam se inteirar dos assuntos que foram discutidos. Então, se por algum motivo alguém é obrigado a faltar em uma reunião, a ata resolve essa questão. Qual a situação em que a comunicação ocorre? A ata é registrada no momento da reunião, com cuidado de anotar as falas e tudo mais, e depois ela é normalmente passada a limpo para uma versão padronizada. Tá? Ou seja, hoje em dia é muito comum você ter atas que são já digitais, você já escreve direto, né, digitando o documento em uma versão virtual. Mas muitas vezes as pessoas usam o famoso caderno de ata, né, que você registra à mão, né, tudo aquilo que está sendo discutido, está sendo debatido e depois isso é transferido para uma versão
oficial. Há modelos de ata e assim por diante, mas o importante da estrutura é lembrar que ela acontece de acordo com aquilo que é definido durante a reunião. Então, uma ata ela é feita durante a reunião e a pessoa precisa ficar atenta com tudo aquilo que está sendo discutido, tá? Com os detalhes dessa reunião. É claro que uma ata é um resumo, ela não vai passar exatamente tudo, ela não é uma transcrição completa de tudo que é dito, tá? Mas ela tem aquilo que é fundamental para que a gente tenha uma continuidade num processo do qual essa reunião depende, né? Qual o resultado esperado para essa comunicação? Bom, o que a gente espera quando a gente faz uma ata de reunião? Que as discussões e decisões tomadas na reunião sejam devidamente registradas e que o devido cumprimento das atividades propostas na reunião sejam posteriormente verificados. Ou seja, o que a gente espera de uma ata de reunião, em primeiro lugar, é o registro. É guardar as informações que foram discutidas numa reunião. Num segundo momento, segundo ponto importante para uma ata, é também cumprimento das atividades propostas. Muitas vezes você tem uma reunião para avaliar se as ações foram cumpridas e para propor novas ações dentro da sua empresa. E a ata serve justamente para garantir que a gente tem um controle daquilo que foi feito e daquilo que deve ser feito. Tá? Então, as reuniões elas necessitam deste documento chamado ata para que elas garantam a funcionalidade dos processos e o registro dos processos. Esse é o objetivo fundamental de uma ata de reunião. Bom, a partir daí o que a gente tem que ter em mente, né? A ata de reunião era apenas um exemplo que eu passei de tipo de texto técnico com o qual a gente pode trabalhar, tá? Mas nós temos que entender que os documentos técnicos, eles são praticamente iguais no que diz respeito à linguagem que você utiliza, tá? Se você já teve contato com um ofício, tá? Se você teve contato com um requerimento, você já viu do que eu estou falando. E na aula passada eu já comentei sobre isso. Já comentei como a estrutura linguística de um documento precisa seguir um certo padrão, precisa seguir um certo formato. Aqui, a gente vai, na verdade, trazer exemplos de documentos que servem como modelos, como padrões de escrita, para que nós possamos entender de maneira mais aprofundada como desenvolver essa linguagem técnica no nosso cotidiano de trabalho. Os modelos que eu escolhi são de documentos mais comuns, aqueles que são corriqueiros para qualquer profissão, para qualquer área de trabalho. Mas você pode também utilizar os conhecimentos que você adquire na utilização desses documentos em outros tipos de documentos que são similares, porque o mais importante é saber dominar a linguagem necessária para que esses documentos funcionem de acordo. Tudo bem? O primeiro documento que nós temos aí são os documentos chamados de correspondência oficial, ou seja, é aqueles documentos que fazem parte do ambiente de trabalho do setor público. E o documento fundamental do setor público é chamado de ofício. O ofício é o documento padrão do setor público, utilizado para diversos fins, especialmente solicitar, reivindicar ou comunicar algo, tá? Ele é um tipo de correspondência que pode, dessa forma, estabelecer a comunicação entre pessoal, departamentos, setores ou até mesmo órgãos, tá? Além disso, o ofício também pode ser usado na área comercial para realizar pedidos a entidades públicas. É o caso do famoso ofício de patrocínio, que solicita um patrocínio para alguma empresa, tá? Pode-se ainda elaborar o chamado ofício circular, destinado a um departamento, seção ou grupo de pessoas e que por isso não possuirá identificação específica do destinatário, mas uma referência geral, como por exemplo, caros funcionários, prezados responsáveis ou senhores colaboradores. No primeiro momento, a gente tem que ter em mente o quê? O ofício é um documento que é utilizado no setor público, na área de trabalho pública, governamental ou não. Tá? Existem vários locais onde você pode encontrar modelos de ofício, mas o nosso trabalho aqui, dentro desse curso, é que o aluno ganhe autonomia para ele mesmo ser capaz de, a partir do zero, elaborar um ofício. É claro que muitas pessoas vão falar, mas eu prefiro procurar um modelo na internet e só modificar, que aí funciona, é mais prático, é mais rápido, etc. Não estou dizendo que você não deva fazer isso. E, aliás, muitas vezes, uma empresa, uma instituição na qual você trabalha, já vai ter um modelo preparado para você poder utilizar.
Porém, é importantíssimo que em situações adversas o aluno saiba se virar. Tá? E isso é uma das coisas que é mais esperado de qualquer pessoa em qualquer ambiente de trabalho, que ele seja capaz de lidar com problemas e resolver esses problemas independente dos elementos que ele tem à disposição. Tá? Então, se você não tem um modelo, mas você precisa fazer um documento para amanhã, tá? Eu preciso ter um técnico que tenha a habilidade linguística de elaborar esse documento. Eu não posso ter uma pessoa que só funcione se ele tiver um modelo pronto de trabalho. Tudo bem? Então, isso que é importante pôr na cabeça. Você não pode ficar dependendo dessa ideia, né, de que você tem que seguir um modelo e se não tiver o modelo, você não consegue fazer. Você tem que ter em mente a formatação e a estrutura desse tipo de documento. Bom, nós temos tipos de ofício, tá? Os tipos de ofício variam de acordo com a sua função ou com a sua origem. Então, nós temos lá ofício de solicitação. É o documento que serve para pedir providências, informações, materiais ou outros diversos objetos. Ele também é chamado de ofício de requerimento. Ele faz a mesma função que um requerimento, tá? E em muitas instituições você vai encontrar ele sendo chamado apenas de requerimento. A gente vai ver o documento requerimento, mas que o requerimento ele existe tanto no setor público quanto privado. Já dentro do setor público é comum você chamar ele de ofício de solicitação ou ofício de requerimento. Ofício de comunicação é o mais comum de todos, tá? É uma correspondência com objetivo meramente informativo. Esse tipo de ofício, ele normalmente é geral. É aquele ofício que você manda e está escrito: caros senhores funcionários, viemos por meio deste comunicar a realização da reunião na data tal, é o ofício mais básico, mais comum que tem. Muitas vezes ele tem um padrão simples que você repete para todas as situações similares, tá? E o objetivo dele é, como está bem claro, é esclarecer, comunicar alguma coisa. O ofício jurídico é um documento destinado ao poder judiciário ou extrajudicial, tá? A advogados ou a representantes legais de partes de um processo. Ele é diferente dos outros porque ele tem que usar a linguagem jurídica. Linguagem jurídica é um tipo de linguagem formal técnica, só que muito mais elaborada, com certos termos e elementos que são específicos da área do direito. Esse é o tipo de documento que provavelmente, estando trabalhando nas áreas que vocês estão, como técnicos, vocês não vão lidar. Mas é importante ter um domínio de língua portuguesa suficiente para conseguir ler esses tipos de documentos com habilidade, com conhecimento, né? Por último, o famoso ofício de patrocínio, que a gente vê muito na escola, né? Quando a gente vai fazer eventos, atividades, feiras e etc., a gente usa bastante isso, que é uma correspondência com o objetivo de solicitar auxílio financeiro para a realização de alguma atividade. Tenho certeza que alguns de vocês aqui já em algum momento tiveram que pedir para o diretor da sua escola, até aqui mesmo da própria TEC, né, uma verba para poder fazer alguma coisa e pediram um ofício assinado por ele para solicitar para alguma empresa uma parceria. É o básico, tá? O ofício de patrocínio. Bom, eu trago para vocês aí um exemplo de ofício, tá? Analisado para ficar bem claro para vocês do que se trata. O ofício ele tem um formato padrão. Pode ser que vocês vejam outros formatos, tá? Mas o padrão, o básico do ofício tem que ter esses elementos que estão disponíveis para vocês aí na tela, tá? Então nós temos no alto da página o timbre e o logo da instituição, que é a origem da comunicação. Então aí eu usei como exemplo o logo, claro, do Centro Paula Souza e do Governo do Estado de São Paulo, tá? No canto esquerdo da tela, nós temos o número padrão do ofício em ordem crescente com o ano. Os ofícios eles são numerados a partir do início do ano, 1, 2, 3, até o final. Isso é uma forma de organizar esses documentos para que a gente possa encontrá-los mais facilmente quando você faz o arquivo, tá? Então, normalmente, um ofício traz lá o ofício número, o número tal e o ano. Então, o primeiro ofício do ano é o 1, depois tem o 2, 3 e assim por diante, tá? Alinhado à direita, você tem a referência de tempo e lugar, ou seja, quando, né, qual a situação na qual esse ofício ocorre. É em São Paulo, lá, nesse caso é São Paulo, 5 de novembro de 2017, sempre por extenso, tá? Nunca abreviado. Novamente, ao lado esquerdo, nós temos as informações do destinatário
referente ao assunto, tá? Primeira coisa, o destinatário pode ser uma pessoa específica, o destinatário é o nosso receptor, né? Aquele que recebe a mensagem. Ele pode ser uma pessoa específica, então estou falando do cara, como é o caso aqui, prezado senhor diretor Cicrano, né? É ele, a pessoa específica, ou pode ser um grupo de pessoas, um departamento, um setor. Se eu fizesse um ofício para os funcionários, caros, prezados senhores funcionários, prezados colaboradores e assim por diante, tá? E muitas vezes abaixo dessa linha você tem a opção de colocar o referente. Lembra lá das situações de comunicação? O que é o referente? É o assunto, é o elemento do qual a gente está falando. Então, muitas vezes é comum você colocar embaixo o referente deste texto. Sobre o que esse texto está falando? Então, reunião adiada. Tá? Você põe lá em poucas palavras qual é o assunto, como se fosse o assunto de um e-mail. Tendo em vista, aí nós temos o corpo do texto, que é a comunicação em si. Eu vou ler, tá, para vocês. Prezado diretor Cicrano, tendo em vista problemas relativos ao uso do software X nos equipamentos do setor de suporte técnico para a internet, solicitamos encarecidamente a substituição do referido programa por sua versão mais recente. Solicitamos ainda que sejam feitas investigações acerca do uso do mesmo programa e de outros aparelhos dos demais setores que podem estar desatualizados, não permitindo o pleno desenvolvimento das atividades para as quais ele é necessário. Por último, sugerimos que Vossa Senhoria considere, se possível, a substituição das máquinas dos departamentos por aparelhos melhores, pois os que utilizamos atualmente por vezes não suportam novos softwares, por serem máquinas já consideravelmente antigas. Sem mais, agradecemos a colaboração de Vossa Senhoria. Atenciosamente, fulano de tal, responsável pelo setor de suporte técnico para a internet. Então vejam, o texto está organizado com a linguagem formal. Prestem bastante atenção ao uso de certas estruturas, tá? E aquelas características que nós vimos na última aula. O texto é impessoal, ele é todo composto em primeira pessoa do plural, de maneira a distanciar o máximo possível a pessoa, né, do texto. Tá? Ele não traz adjetivos demais ou avaliações demais, tá? Para não aparecer uma perspectiva particular da pessoa no texto, uma avaliação particular que feriria a impessoalidade desse texto. Ele é conciso, ele trata apenas das informações necessárias, ele não vai tratar de nada que não seja fundamental para essa comunicação, elementos, descrições dos problemas não vão aparecer, tá? Ele é extremamente claro, ele tenta explicar dentro desse espaço curto, ele tenta explicar com os detalhes necessários as coisas, sem deixar opções de fora, e com uma linguagem que é formal, mas não é uma linguagem absurda. Vejam que não há nada aí, nenhuma palavra aí, que seja uma palavra que você não conheça. Você vai num dicionário, às vezes, para procurar uma coisa ou outra, mas, em geral, é perfeitamente possível compreender esse texto pela sua leitura. Só que ele usa uma linguagem formal. Ele não diz, por exemplo, pedimos que vocês troquem as máquinas. Não, solicitamos que sejam feitas investigações acerca do uso do programa e outros aparelhos dos demais setores. Vejo que apenas a escolha de palavras que é o diferencial desse texto. Não é nada fantástico, é apenas saber organizar as palavras de forma a criar esse efeito linguístico de um texto com uma forma bem formal. Ficou meio redundante essa frase, né? Mas uma estrutura formal, tá? Aí depois nós temos o agradecimento, né? Sem mais, agradecemos a colaboração de Vossa Senhoria. Novamente, sempre o cuidado com o uso adequado dos pronomes de tratamento, como Vossa Senhoria, Senhor. Veja que ele está utilizando isso ao longo de todo o texto. Não aparece nada como você, porque isso é informal, tá? E o atenciosamente, né? Que é o nosso fecho. A gente viu isso também na última aula. Atenciosamente, a assinatura com o nome do cargo do remetente, daquele que enviou o documento, do emissor desse documento, tá?
há uma série de regras de formatação para o padrão ofício, tá? Que são as regras tradicionais da chamada ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Porém, as formatações de ofício elas variam um pouco e o básico para os órgãos oficiais, especialmente os órgãos ligados ao governo federal, é a utilização do chamado Manual de Redação da Presidência da República. Esse manual está disponível online, mas é um dos documentos, junto com as normas da ABNT, que eu deixei à disposição de vocês lá dentro da plataforma virtual nossa. Tudo bem? E para encerrar essa aula, nós temos a correspondência comercial. Na área comercial, o documento de correspondência padrão é a chamada carta comercial, que é utilizada para iniciar, manter ou ainda encerrar todo tipo de relações comerciais. A carta comercial, diferentemente do ofício, não segue um padrão pré-estabelecido, apesar de algumas informações serem muito importantes. E aqui, antes de falar das informações, né, é importante chamar atenção para isso. O que é uma carta comercial? Se eu tenho, por exemplo, uma empresa entrando em contato com outra, nós temos uma parceria, né? É uma empresa que depende de uma outra para fazer uma certa função. Você trabalha numa fábrica, essa fábrica tem uma impressora e você tem um fornecedor que fornece para você materiais para suas impressoras, ou fornece as próprias impressoras e etc. O contato de compra e venda desses materiais é feito, muitas vezes, via carta comercial. Tá? A carta comercial nada mais é do que um ofício do setor privado. Porém, ele não tem a necessidade de seguir um padrão pré-estabelecido por um setor público, porque é uma carta privada. É claro que as empresas têm o seu padrão. E normalmente, o que aparece nessas cartas são esses elementos aí. Timbre ou logo da empresa, como no caso do ofício, tá? As iniciais ou sigla do departamento e o número da carta. Esse número é opcional, mas se você for colocar, seria o mesmo formato do ofício, tá? O número e o ano. Mas isso depende do quanto a empresa faz uso de cartas comerciais, tá? Se é uma coisa regular, se ela precisa ter um controle específico desse tipo de documento. Claro que você também coloca o local e a data de emissão do documento, a referência ou assunto da comunicação, para deixar bem claro para quem está recebendo sobre o que você está falando, tá? A identificação de quem é o alvo dessa comunicação, usando os devidos pronomes de tratamento e os dados da empresa muitas vezes aparecem aqui. O texto em si, o corpo do texto, fecha, assinatura, nome e cargo do remetente. Se vocês ficarem bastante atentos, vocês vão usar esse mesmo modelo de estrutura de texto para e-mails comerciais. Tá? O e-mail comercial tem uma estrutura que é praticamente a mesma de uma carta comercial, tá? E a linguagem utilizada é bastante similar, tá? Olhem aí a carta que eu coloquei como exemplo. Nós temos aí o logo da empresa, da instituição. Ao lado nós temos a data de envio e o local por extenso. E aí nós temos o nosso receptor da carta. Senhor Cicrano da Silva, responsável pela empresa LTDA, e aí tem o endereço da empresa. Isso aí depende da empresa que você trabalha, se ela põe isso ou não. Isso é uma coisa que normalmente é padrão. Muitas empresas têm um papel timbrado já com os elementos necessários, você só imprime e preenche os espaços, né? Esse documento é uma confirmação de recebimento, olha lá, esse é o REF, o referente. Qual que é o assunto desse texto? Uma confirmação de recebimento, tá? E aí eu vou ler o texto. Prezado senhor, lá, começa o texto com uma frase demonstrando educação, polidez, né? Prezado senhor, pronome de tratamento. Confirmamos o recebimento do material e informamos o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 6.800, que foi depositado na conta corrente número 0000, agência 000X, no banco da gente, conforme solicitado. Pedimos encarecidamente que verifique se o pagamento foi devidamente registrado. Atenciosamente, fulano de tal, responsável pelo setor de suporte técnico para a internet. Vejam que a linguagem, isso eu quero um ponto fundamental, a linguagem utilizada é a mesma linguagem que você utiliza em qualquer documento do setor da área técnica. Linguagem técnica é isso.
tá? É essa preocupação com formalidade, com a estrutura, com a organização das informações, tá? Ele, inclusive, não especifica que material se trata. Por quê? Porque esse tipo de carta, ela é, muitas vezes, consequência de um contrato. E lá está especificado. Se as empresas, se os parceiros sabem qual é o elemento, não é necessário especificar sem necessidade. Isso são informações desnecessárias. O texto tem que ser conciso, certo? E aí, alguns elementos interessantes que aparecem em documentos do tipo, né? Quando você põe um valor numérico, um valor normalmente ligado a preço de alguma coisa, um valor monetário, ele vem entre parênteses escrito por extenso, né? Vejam que ele pede que verifique se o pagamento foi devidamente registrado. Isso provavelmente vai gerar uma carta de resposta por parte do outro setor registrando o pagamento. E muitas vezes isso traz anexos, né, como os comprovantes que servem para indicar que as transações comerciais aconteceram da maneira adequada. Bom, pessoal, essa primeira parte dessa aula termina por aqui, em que eu apresentei esses dois documentos fundamentais para a nossa compreensão. A próxima parte é mais curta, ela diz respeito a outros diversos tipos de documento que nós encontramos, tá? Eu fiz uma seleção mínima, não é uma coisa muito extensa, é só para a gente ter um panorama geral e ler alguns textos, que isso é uma coisa fundamental, tá? Fazer uma boa leitura de textos técnicos para poder assimilar essas características desse tipo de trabalho. Espero que vocês fiquem bem, estudem e a gente se fala na próxima aula. Falou!